Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Estamos nós de volta para mais um estudo bíblico, graças ao nosso bom Deus. Com todas as nossas lutas, com todas as nossas dificuldades, há muito para agradecer a Deus e há muita coisa para ser dita ao Senhor em oração. Há muito que agradecer através da música, do louvor, em gratidão ao Senhor. E há muito para aprender do nosso Deus, né? Então, quero cumprimentar vocês. Daqui a pouco farei nominalmente, como sempre nós fazemos. Já cumprimento a Roseli, que já entrou aí, está conosco. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda, minha irmã. E daqui a pouquinho tem mais gente aí, só que eu não vi ainda os nomes. Tá bom? Eu ia falar Marcos Dias, mas é o tablet. Sou eu. Boa noite, Roseli. Vamos começar cantando? Salmo 1. Fica fácil. Só abrir a sua Bíblia lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, E cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Boa noite, João Costa. Boa noite, Naia. A Laís também chegou. Laís, boa noite, Laís. Anda segundo você. Rodrigo, boa noite. Jane, boa noite. Nem se detém no caminho Os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dá uma ajeitada no vídeo aqui. Boa noite, Valdir. Bem-vindo. Na lei do Senhor, E na sua lei medita dia e noite. pois será como árvore plantada. Dona Dulce, boa noite, bem-vinda. Seu Nilson, boa noite. De águas, a qual dá os... Rosa Onofre, boa noite, bem-vinda, Rosa. E cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Boa noite, Vânia, bem-vinda. Espero que você esteja melhorando, viu, na saúde. Tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Boa noite, Terezinha. Como vai, registro? Boa noite, Edinho. Tá do seu lado aí, o Edinho também. Fala aí, o Terezinha, pra nós. Edinho, se você estiver aí, receba o meu abraço fraternal e saudoso, viu? Ao lado da sua companheira de longa data. Bem-vindos. Mais um amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso refúgio, Ele é grande e Ele tem cuidado de todos nós. Grande é o Senhor
Boa noite, Lina Navarro. Como vai? Espero que esteja tudo bem aí, viu, Lina? Bem-vinda. Alegria de... Boa noite, Claudemir. Bem-vindo. Como vai, meu irmão? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado pelo abraço, Terezinha. Ouço aí, bem forte para você. Maria de Jesus, boa noite. Bem-vinda, minha irmã. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Aqui, Lina, tá tudo bem, graças a Deus. Tudo na Santa Paz. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite, Edgar. Bem-vindo, Luciana. Sejam bem-vindos, irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Lívia tá por aí, Lívia? Lucas também? Fala aí pra nós. Edgar, Luciana, e eu espero que a Lívia esteja bem e o Luquinha também. E o Jonathan E o também. Jonathan que estava aí com Covid, né? Estava? Não. Está, né? Luciana, Lívia, Lucas e Jonathan. Jonathan, isso mesmo. Pessoal, enquanto alguns ainda... Beatriz, Ana? seja bem-vinda, Beatriz. Ana, Beatriz ou Beatriz? Beatriz. Beatriz, boa noite. Quem é a Beatriz? A Maria de Jesus pede oração para minha amiga que vai fazer uma cirurgia para tirar um câncer. Daqui do a rim. pouco. Vamos orar por ela, sim, Maria de Jesus. Daqui a pouquinho, mas primeiro nós vamos... daqui a pouco é agora, né? Vamos orar. Gente, nós temos motivos para agradecer a Deus. Hoje eu coloquei já aí no grupo da igreja. Alguns irmãos pegaram aí o vírus chinês. Agora eu estou falando assim porque o nome é muito grande. Ou então aquele apelido lá que é a Covid-19 que tem a ver com coronavírus 2019, né? Então, vamos falar vírus chinês, fica mais fácil, né? Tem muita gente que não gosta, não. Mas olha, é o seguinte. Alguns irmãos nossos mais próximos contraíram aí a Lídia, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Presbítero Garmes. Bem-vindo, casal. Amor, isso você tem que anotar aqui para eu falar com o povo. Aqui, ó, Suzy é o nome da Suzy. amiga da Maria Jesus. Ok, então, como eu estava dizendo antes, alguns irmãos mais próximos de nós começaram aí quer dizer, contraíram, né? Não começaram, contraíram, né? Aí começando lá, eu acho que mais recentemente foi a Isa, depois da Isa, aí veio aí, acho que a pessoal lá da Luciana, a menina, o Jonathan, e depois a gente ficou sabendo de algumas pessoas fora da igreja, não é? Aí então, tem aí o Éder Bolsonaro, é Bolsonaro mesmo? Acho que é Bolsonaro. Bolsonaro, né? O Éder e a mãezinha dele, que é a Dona Abigail. Dona Abigail inspira maiores cuidados porque ela está realmente internada e a situação de saúde dela, sim, inspira cuidados, né? Pela idade, entubada, essas coisas todas. Mas, irmãos,
Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, porque a Luana não entrou ainda, talvez entre na hora do estudo, mas o Bruno. E a Luana é um desses testemunhos aí de que o pai que esteve entubado, viu, numa situação delicada, foi trazido para casa, está lá se recuperando devagar. Boa noite, Fabiola, bem-vinda. E a Luciana disse que sim, todos aqui. Que bom, Luciana, que bom. Cuidem-se, porque se Deus quiser, estão todos aqui e nós aguardando o resultado. Eu espero que dê negativo, mas aí tem que tomar aqueles cuidados, né, básicos, fundamentais. Safira, boa noite. O Neto, como é que tá o Neto? Beleza? E prazer, viu, revê-lo. Espero que o Neto esteja aí do seu ladinho. Itanhaém, conectado, registro, né? E os irmãos Vila Velha, os irmãos aqui de Bauru. Então estamos conectados aí. Fabiola é de Vila Velha ou de Vitória? Vila Velha, né, Fabiola? Senti sua falta terça-feira, dona Fabiola. É que não deu tempo de falar com ele, Fabiola. Depois eu explico por quê. Tá bom. Ó, Laurivete, boa noite. Então, meus irmãos, é o seguinte, claro, nós temos motivos para agradecer, é óbvio, mas temos, como eu acabei de falar, motivos para interceder. Então, eu mencionei, estava falando da mãe, do pai da Luana, que esteve internado e em estado bastante delicado, mas Deus, por graça e misericórdia, o trouxe para casa. Agora nós temos que orar pela dona Abigail, temos que orar pelo Éder, temos que orar pelos irmãos que não estão internados, mas esse vírus é chato. Cada um reage de uma forma diferente, mas ele é enjoadinho demais da conta. Então cria um desconforto muito grande. Vamos orar porque ele também tem um poder de contágio muito forte. O irmão da Fabiola foi curado, graças a Deus. Graças a Deus, é isso aí. Eu gosto de receber notícia boa, Fabiola. Obrigado pela informação. Olha, e ao mesmo tempo, gente, eu tenho reforçado para os irmãos da nossa igreja o seguinte, já que a coisa realmente vai se aproximando cada vez mais, então aí, ó, o presbítero Nilson, a Sandra também ficou, esqueci de falar, Sandra, mas está recuperada, graças a Deus. Seu Aristeu, boa noite, pai da Magali lá de Brasília. E eu mais uma vez vou pedir a você, seu Aristeu, que ponha aí o nome da sua digníssima esposa, porque eu aqui tô com os pinos, sabe? Então, nesse finalzinho aí de ano, estamos aí desde março, driblando aí a pandemia e tentando fazer o nosso trabalho com alegria no coração, dando força e coragem para esse povo que está do outro lado. Então nós temos que orar quem está internado, que eu sei, o Éder, dona Abigail, por causa da Covid. Agora, quem a gente esperava que voltasse para casa na quarta era o seu Ronald, né? Mas, infelizmente, ele não teve aquela melhora que o médico esperava tão rápida. Então eu tenho convocado a igreja para continuar orando. Primeiro agradecendo a Deus pela cirurgia que ele fez, é óbvio, né? Que segundo os médicos foi uma cirurgia bem sucedida. Mas continuar orando porque ficar no hospital é muito complicado, gente. Ficar no hospital é um negócio complicado. Então, já que nós estamos orando por tanta gente, por causa do vírus chinês aí, vamos orar por esses irmãos que têm outros problemas. O seu Ronald internou-se, não foi por causa de Covid. Ele foi internado para tratar de uma hérnia, não é? Agora, o hospital é uma fábrica de vírus, não é? Então a gente tem que orar. Seu Ronald tem 86 anos, não é? Eu acho que fez 87 esse ano, eu acho, não tenho certeza. Mas de qualquer modo, a idade, a gente fica muito preocupado porque, em tese, não é? Os mais idosos estão realmente mais propensos a ficarem mais doentes. Em tese não, é fato, né? Bíblico inclusive. Mas em relação ao vírus, a avó da minha esposa tem 92 anos, tá lá, dentro de uma casa que todo mundo ficou doente, mas a velhinha ficou firme, nadinha de nadica com ela. Então, por isso que eu estou dizendo, quando a gente pensa na idade, a gente pensa na sensibilidade que tem um bebê. O bebê é muito sensível, o bebê está muito exposto, né, a tudo. Então, assim também, quando a idade vai chegando, a mesma coisa acontece. Então, nós precisamos orar e colocar o joelho no chão e interceder para que aqueles nossos queridos, amados, como foi o caso do seu Bonora. Seu Bonora contraiu o vírus chinês aí e foi
para o hospital, a esposa dele foi, né? Ele foi num dia e voltou no outro. Ou 2 dias depois, se não me engano. E seu Bonora tem a idade do seu Ronald praticamente. Só que, como eu disse, né, são situações diferentes. Seu Ronald internou-se por causa de uma hérnia. E ele está lá no hospital, nós vamos orar. Vamos interceder a Deus para que ele, guardado pelo poder de Deus, volte para casa. E os demais irmãos aí internados, Noel, boa noite, meu irmão. Bem-vindo. Sidoca, né, Elaine, Ariane, a família toda. Bem-vindo todo mundo aí, viu? Sua irmã tá mais pontual que você, hein, Sidoca? Aí, ó. Sidoca, tá aí, Noel? Fala pra mim, porque eu não vi ela aqui ainda não, hein? Ó, gente, então, nós vamos fazer esta oração inicial. E o propósito aí nós vamos aproveitar. Quem pediu oração aqui? Terezinha tá pedindo também. Amanhã vai fazer uma cirurgia do coração, Edinho. É mesmo? Vamos orar pelo Edinho também, viu? O nome dele, Fabiola, é Edson Antônio de Oliveira, viu? Conheço bem a família. Essa família foi a minha família quando eu ainda era seminarista lá em Registro, no Vale do Ribeira, trabalhando em favor daquela igreja, da qual eu trago muita saudade e grandes recordações, viu? Principalmente a Terezinha que está aí. Até hoje eu não me lembro de como essa mulher, quase todo final de semana, me dava um terno, um paletó, porque ela costurava. Costura ainda, Terezinha? Tem lá, né? Uma lojinha lá, um talier, melhor dizendo. E aí ela me surpreendia com um paletó novo aí. Seminarista só andava bonitão aqui. Agora não é mais o mesmo, né? Os cabelos já estão caindo também, tá tudo diferente. Então, Terezinha, meu agradecimento todo especial para você. E Deus há de cuidar do Edinho e vai dar tudo certo pela graça. Se depender das nossas orações, vai dar tudo certo. É óbvio que a gente sabe que depende, sobretudo, da vontade do Senhor, né? Assim como o seu Ronald. O irmão do Edson. É o irmão do Edinho? Qual deles, Terezinha? Bom, de repente eu não vou lembrar também, né? Oi, Joaninha, boa noite. Seja bem-vinda, Joaninha. Foi bom a Joaninha também entrar para eu lembrar do seu Lutero. A Nay eu já cumprimentei. Seu Lutero, Sidoca hoje não está em casa. Escapou do meu puxão de orelha, né? Aí, ó. O nome dele é Ademar. Ademar, esse aí eu não conheço, Terezinha, não conheço, né? Mas olha, Deus vai abençoar pela graça e misericórdia somente a vida do Ademar e há de cuidar dele, viu, Terezinha? Mantenham seus corações em paz, assim como nós cremos que Deus está cuidando do Éder aqui, né? Não é da nossa igreja, mas tem parentes na igreja, a mãe dele, né, que está internada, o seu Ronald, membro da igreja, muito querido, está internado. Então eu quero conclamar os irmãos que todos agora fechem os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração intercessória. Tem gente que pediu aí que eu não lembro. Suzy? A Suzy que vai, né, fazer essa cirurgia, extraindo aí o câncer. Lafayette está por aí, Joninha? Beijão para o Lafayette também, viu? Deus abençoe muito. Vamos orar pelo seu Ademar, pelo seu Ronald. Seu Ronald, para mim, hoje está aí como destaque, porque a gente fica na expectativa, aquela alegria, né? Quando o médico fala assim, vai voltar para casa, mas aí um dia que atrasa, 2, aí a gente já fica triste, porque eu queria ver o seu Ronald logo caminhando, né, pelo condomínio ao lado da sua digníssima e amada esposa. Então eu rogo a Deus que logo, logo ele ouça a nossa oração e traga o seu Ronald de volta para casa, tá bom? E os demais. Marcelino, curado do Covid. E vamos agradecer. Não vou lembrar de tudo, viu, gente? Mas o que eu puder. Deixar tudo anotadinho aqui, ó. Deixa aqui para mim, por favor, amor. Que estão aí, né? O Jonathan que está confirmando. Só o Jonathan. Eles estão aguardando o resultado, né? Feche os seus olhos. Nós vamos fechar os nossos aqui e vamos orar, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Tá sim, vamos orar por ele também, pelo seu Lutero, Lafayette, o seu Lutero. Eu lembrei do seu Lutero. Vamos falar isso, foi bom. Põe o seu Lutero aqui, senão eu vou esquecer também. Falamos com ele, com a dona Naíra essa semana, né? É verdade. Então, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, gente. Senhor, nosso Deus amado, Pai. O Senhor sabe que o dia de hoje nos trouxe
muitas atividades, muitas coisas que nós podemos fazer. E alegrias, ó Deus, e tristezas que vêm também quando a gente lembra dos irmãos que estão aí internados, estão enfermos. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, isso é resultado de uma fé que é muito pequena, muito frágil. De qualquer modo, ao mesmo tempo, isso nos quebranta. Isso nos ajuda a lembrar de como o Senhor é grande, que nós acabamos de cantar. Como o Senhor é grande, nas palavras do salmista. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus que do nada fez todas as coisas e pode reverter, ó Deus, as situações mais complicadas para nós. O Senhor pode. Nós nos submetemos à Tua vontade, porque nós não a conhecemos. Deus, a não ser que ela se revele. Na medida em que os fatos vão acontecendo, aí sim, nós vamos vendo, ó Deus, a Tua vontade decretiva, ó Deus, sendo realizada e acontecendo. E eu quero, Senhor Deus, começar esta minha oração intercessória, suplicando pela vida do Teu servo Ronald, nosso amado irmão, que foi internado para uma cirurgia, ó Deus, e com a previsão de alta já na quarta-feira, mas não pôde voltar. Ainda não pôde. E eu quero, Senhor Deus, rogar, como fizemos, Deus, quando estivemos já lá com ele, com a sua esposa, Dona Ruth, lembrando, Senhor Deus, das palavras que o Senhor mesmo diz, através do salmista, que nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem, no meio dos mares, nós não temeremos. E, ó Deus, dá paz ao coração do Teu servo. Dá força e paz ao coração da Dona Ruth, que, ó Deus, confia no Senhor e sabe que o Senhor pode, ó Deus, restaurar a saúde do Teu servo. Assim como, Senhor Deus, os demais que nós mencionamos aqui, como a mãe do Éder, Dona Abigail, nesse estado delicado de intubação, e o seu filho Éder também, não sei se já recebeu alta, mas que foi internado pela mesma razão, a Dona Eva, a Suzy, que vai fazer uma cirurgia aí nos rins, e também o Ademar, cunhado da Terezinha, lá irmão do Edson, que fará também, Senhor Deus, esta cirurgia do coração, que o Senhor tenha misericórdia, coloque a Tua mão, rogando também, Senhor Deus, pelo Teu servo, Lutero, que há anos, vem lutando, Senhor Deus, contra uma enfermidade com a qual ele aprendeu a conviver. Não deve ser fácil. Uma presença, uma companhia agradável, da qual eu desfrutei enquanto tive a honra de pastorear, visitando outros enfermos, e ele sempre firme ao nosso lado, ao mesmo tempo em que também era visitado. Obrigado, Senhor, pela vida do seu Lutero. Com 92 anos de idade, está lá, frágil e precisa da tua força, da tua sustentação. Ele, a sua esposa, Dona Nair, seu lado sempre. Muito obrigado. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, olhando para os irmãos aqui na nossa igreja em recuperação. Nilson, Vânia, Júlia, Jonatas, filho do Edgar, da Luciana. Que o Senhor sustente todas essas famílias. Ajude, ó Deus, para que o Edgar, a Luciana, a sua família, dependendo, ó Deus, da Tua graça e misericórdia, fiquem livres deste vírus tão indesejável. O Senhor tenha misericórdia. Reafirmamos, Senhor, a nossa confiança no Teu poder, na Tua providência, e esperamos em Ti, Senhor. Nós não merecemos,
Sabemos disso, não merecemos. Mas a tua graça é muito grande, tua misericórdia é infinita, o teu amor é extraordinário. Olha para nós, pecadores, tão pequeninos, e ajuda-nos na nossa fragilidade. Abençoa-nos, Pai, no estudo bíblico desta noite. Fala ao nosso coração, alimenta-nos com a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Lorena, boa noite. Bem-vinda, Lorena. E depois, aí nós precisamos de 10 doadores ao causa do diácono. Ô, Lina, agora que eu vi a sua formação pelo diácono Menezes e o presbítero Eliseu, não é? É. A Lina então informa os irmãos aqui de Bauru que está precisando aí de 10 doadores para o diácono Mamedes, que está no hospital, não é? Agendar aí, o telefone está aí no comentário. No hospital de base. Isso, lá no hospital de base. 32314771, pessoal. 32314771. Boa noite, presbítero Nilson. Bem-vindo, irmão. Vamos cantar mais um cântico para prosseguir. Vamos em frente. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus. Dona Zilda, boa noite, amada. Boa noite, Dona Zilda. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Obrigado, Safira. Obrigado, Neto, pelo abraço. Obrigado. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Boa noite, Gabriel Hernandes. Bem-vindo, irmão. E assim perceber Vamos ao versículo da semana. Bom, já abri minha Bíblia aqui, espero que vocês tenham aberta de vocês aí, mas já vou fechar de novo o versículo fácil, esse aqui, né? Tem que lembrar depois, né? Se a minha mulher demorar muito, eu vou conduzir aqui, ó. Vamos lá, então. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, fica antes de João. Lucas, no capítulo 2, como vocês já sabem, até o Natal nós tiraremos versículos relacionados ao nascimento de Jesus, né? Então, por isso, esses versículos, ok?
Lucas, no capítulo 2, os anjos chegaram a uns pastores que estavam no campo, e disseram a eles que havia nascido aí o Messias, o Salvador Jesus Cristo. E imediatamente esses pastores disseram, Lucas, capítulo 2, versículo 14. O que eles disseram? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2:14. E aí no domingo voltaremos então a este versículo. Deixa registrado, marca aí na sua Bíblia, escreve num papelzinho, deixa no lugar aí que você sempre vai, né? Normalmente é a geladeira. E vamos estar aí memorizando esse versículo e vivendo também, que a nossa vida seja uma vida de glorificação e exaltação ao nosso Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ok, pessoal, então hoje eu falei para a Márcia que eu vou deixar ela mais folgada, porque hoje nós não vamos ler aquele monte de texto não, sabe? E então a nossa reflexão deverá ser bastante objetiva, embora importante, não é? Deixa eu só ajustar esse microfonezinho aqui. Espero que sua imagem estejam chegando ok para vocês. E aí eu sento aqui. Mas depois amor, vou te chamar para fazer uma oração depois, tá bom? Ok? E eu vou chegar mais perto do povo. Tudo bem? Tá bom aí? Dias de Oliveira. Chegou. Meu primo lá de Minas, Wilson. Boa noite, como vai? Tudo bem, meu querido? Meu primo de segundo grau. Irmãos, abram as suas Bíblias aí em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 5, e nós leremos aqui até o versículo 14. João 5, de 1 a 14. Abram aí, por favor. Está pertinho de Lucas, o texto que nós acabamos de ler. Então é só virar aí um pouquinho, algumas páginas e você já chega lá. Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que estava no tanque, entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós e grava na nossa vida a Tua santa palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Nami?
Beto, boa noite, meu irmão. Dirce, boa noite. Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos. O texto é o texto de João, capítulo 5. E na minha introdução, vamos dizer o seguinte. Esse texto aí, meus irmãos, nós acabamos de ler, diz que estava acontecendo uma festa quando Jesus foi a Jerusalém, não é? Assim, não se pode determinar pelos comentaristas que eu consultei ao certo precisamente de que festa o texto está falando. Havia muitas festas em Israel, não é? Em Jerusalém. Mas há um comentarista chamado Westcott que opta pela festa conhecida como a das trombetas. É uma festa registrada lá no livro de Levíticos e tal. Mas mesmo assim, não é uma posição, dizendo assim, era essa festa. Bom, o texto diz que em Jerusalém muitas festas se realizavam desde os tempos do Velho Testamento. Não o texto, mas a Bíblia mostra. Desde os tempos do Velho Testamento, muitas festas eram realizadas por ordem de Deus, inclusive, de cunho cerimonial. Eram festas necessárias, ordenadas por Deus. Pedro Alberto, boa noite. Bem-vindo, Pedro. Muito bom ter você, viu? Só que agora não vou poder parar, viu, amor? Agora vou em frente por causa da hora. Nessa meia horinha que eu tenho aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês aquilo que está reservado aí pro meu coração, tá bom? Aí minha esposa vai cumprimentando vocês aí nos comentários em meu lugar, tá bom? O texto diz então que em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda. Ele estava localizado ao norte do templo de Jerusalém. As águas desse tanque tinham algum efeito terapêutico que até favoreciam a cura de certas doenças. Embora o texto fale sobre um anjo ir anualmente ao tanque, agitar a água e possibilitar a cura de alguém, nós não vamos focar nesta questão, neste ponto. O apóstolo João aqui não está pondo este assunto em discussão como matéria prioritária, primordial. Não. O que nós queremos enfatizar hoje é que no meio daquela multidão de enfermos, doentes, cegos, paralíticos, coxos, né, gente de membros atrofiados, havia um homem que durante 38 anos esperava uma oportunidade para ser curado. Mas, como diz o texto, ele mesmo, em resposta a Jesus, disse que sempre surgia alguém que se antecipava e ele não conseguia a cura tão desejada durante a sua vida. Muito bem. Apesar disto, o seu grande dia chegou. E é muito importante observar que nada do que aconteceu na vida daquele homem foi exatamente como ele esperava. Primeiro porque havia anos que ficava à beira do tanque de Betesda. Sabia que a água em um determinado momento seria agitada e ele teria a chance de ser curado. Viu muita gente passar por essa experiência. Mas o que aconteceu naquele dia não tinha absolutamente nenhuma relação com o que aquele homem conhecia em termos de cura. Não tinha. O que aconteceu? Esse homem paralítico aí aconteceu no momento que ele não esperava, aconteceu de um modo que ele não imaginava, não conhecia, e aconteceu também por uma iniciativa de Deus. E eu gostaria de refletir sobre isso com vocês, de olhos aqui no texto então, meus irmãos. Primeiro, destacando aí, pode pôr para mim, amor, por favor, num primeiro tópico, a disputa entre os enfermos. Não é disputa pelos enfermos, não, gente. Não tinha ninguém aqui disputando para ver quem ia ficar com quem. Mas a disputa entre os doentes, à beira do tanque de Betesda. O versículo 5 não nos diz se aquele homem ficou exatamente 38 anos parado esperando. O texto não fala isso. Nem diz se ele era levado por alguém na época em que acontecia esse fenômeno aí lá no tanque de Betesda. O fato
que nós vemos e conhecemos é que ele não era o único, né, que estava lá e acreditava nesta possibilidade, portanto, lutou durante todo esse tempo na mesma intenção que todos os demais tinham de serem curados, né? O texto não diz qual era exatamente a enfermidade deste homem, mas baseado no que Jesus disse no versículo, último versículo que nós lemos, 14, vamos dar uma olhadinha lá. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda pior. Então, pode ser que esse homem tenha aprontado alguma coisa que o deixou com algum problema físico. Coisas do tipo fugir da polícia, sofrer algum dano físico pela espada de algum soldado romano, ser ferido numa briga, dentre outras coisas mais. Não importa, não é? As palavras de Jesus podem ter também o sentido de que ele não fosse condenado. Vou falar um pouco mais adiante aqui sobre esse assunto. O certo é que ele estava sem condições de chegar rapidamente até o tanque. Havia uma competição, vamos dizer assim, não é? Extraoficial, né? E uma concorrência muito grande, uma disputa muito grande. Outros enfermos, segundo ele, sempre eram mais rápidos. E eles eram muitos. Talvez uma disputa até injusta, né? Porque sempre houve, vocês sabem, doenças mais graves ou doenças menos graves. E todo enfermo, o que ele deseja é ser curado. Mas nesse caso aqui, não há dúvida de que os menos graves acabaram sendo favorecidos, é claro, porque chegavam, e por causa disso, chegavam antes ao tanque do que aquele homem que estava deitado lá, impossibilitado de chegar. O que não falta no mundo hoje, digo aqui, é gente que não esteja doente. Mas nada que se compara ao nosso indesejável inimigo invisível, que tem derrubado muita gente, não é? Então, muita gente doente no mundo todo, muita gente apavorada correndo atrás de vacina, esperando a oportunidade de ser imunizada e ficar livre desta situação que nós estamos vivendo. Nos dias de Jesus, essa disputa pela cura por causa dos enfermos se tornou muito mais acirrada, porque Jesus veio fazendo sinais. Jesus veio fazendo muitos milagres. Quantos de vocês aqui não se lembram, né? Das pessoas que se acotovelavam entre as multidões ali para procurar em Jesus um milagre. Lembre daquela mulher com um corrimento, não é? Que foi disputando no meio da multidão até encostar em Jesus. Encostou na túnica de Jesus e foi curada. E Jesus parou e disse: alguém me tocou. E era tanta gente que eles falaram: mestre, o senhor está todo apertado aqui no meio de tanta gente, todo mundo está encostando no Senhor. Mas Jesus estava dizendo assim: de mim saiu poder, foi o que ele disse. E aquela mulher foi curada. Lembrem-se ainda do cego de Jericó, que gritava, porque era muita gente passando com Jesus, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então isso era um fenômeno que ocorreu durante a passagem de Jesus aqui pelo mundo, né? Durante seu ministério, principalmente de aproximadamente 3 anos. No tanque de Betesda, no entanto, houve uma exceção. Havia de fato uma multidão de enfermos ali, mas não houve disputas na direção de Jesus. As disputas estavam voltadas para o tanque de Betesda. No entanto, vejam só, esse homem deitado, impossibilitado de ir até o tanque, sem ter a mínima noção, lá estava, e até ele Jesus se dirigiu. Coisa interessante, Jesus chegou a Jerusalém numa época de festas, foi até o lugar, esse lugar, tanque de Betesda, que ficava ao norte do templo,
e foi mais precisamente na direção daquele homem doente. O Filho de Deus encarnado estava lá. Qualquer um de nós sabe que todos aqueles enfermos estavam diante da pessoa de Deus. O próprio Deus encarnado agora estava no tanque de Betesda. Mas ao que tudo indica, quem é que percebeu isso? Nem o paralítico a quem Jesus se dirigiu percebeu aquela presença divina à beira do tanque, próximo ao tanque. Não percebeu, não é? Por causa disso também, eles ficaram, enquanto disputavam as águas do tanque, todos acabaram perdendo a oportunidade de alcançar um duplo favor. Por quê? Jesus podia ter curado todo mundo, esvaziar aquela área, mandar todo mundo para casa. Ao mesmo tempo em que Jesus também tinha poderes para salvar a vida de cada um, se ele quisesse. Ele poderia ter feito isso. No entanto, o que Jesus fez? Jesus foi até um homem, no meio de tantos enfermos. É como se entrasse no hospital, sabendo que tem doente para todo lado, e fosse na direção de uma só pessoa. Foi o que Jesus fez. Hoje, meus irmãos, como é natural, né? Está no ser humano, né, as disputas, né, e elas continuam e vão continuar até o último dia da nossa vida. E nós sabemos que todos querem resolver os seus problemas, sejam eles quais forem. Inclusive, e às vezes até principalmente em termos de saúde. Até hoje, Terezinha que está aí me acompanhando deve se lembrar, não é? Dos tempos de cólica renal lá em Registro. Essa semana cheguei do culto aqui em casa. Agora eu posso dizer que eu vi meu pai pela grita, porque meu pai agora está na eternidade, né? Porque vem assim, vem de uma hora para outra e derruba, né? Mas do mesmo jeito que vem também vai, né? Foi o que aconteceu domingo. Então, doença é um negócio terrível. E quando a dor bate forte, meu Senhor, aí a coisa complica. O que deve então deixar-nos sempre atentos aqui não é ou não são os problemas de natureza física. O que deve nos deixar atentos aqui é que a nossa atenção concentrada num problema de saúde ou outro problema de natureza passageira, transitória qualquer, não comprometa a eternidade das pessoas. Esse é o ponto. Ao mesmo tempo em que alguém como aqueles homens, à beira do tanque, só tinham olhos para as águas do tanque, não viram Jesus, nem de repente acompanharam o processo em que se deu a cura daquele homem, então muita gente preocupada, se consumindo por causa dos problemas de saúde e tantos outros problemas, deixem de focar naquilo que é eterno. Então, em meio a tanta gente, termino esse ponto dizendo: o cristão sabe muito bem o que deve ser buscado. E aí, em vez de entrar nessa disputa grande e maior, ele entra na fila menor, na porta estreita, no caminho apertado. O cristão busca o favor menos disputado pelo mundo. E eu me refiro então à oportunidade de conhecer a Deus e de fazer a sua vontade, de obter o perdão de Deus, de obter a orientação e a sua completa salvação. Não apenas de uma enfermidade física, mas da pior enfermidade que causa a enfermidade física, que é a presença do pecado no mundo. Buscar a solução para as nossas enfermidades, meus irmãos, é uma orientação bíblica. Não há nada de errado em fazer isto, absolutamente. Quando a gente busca em Deus, é claro, porque tem muita gente procurando em outras fontes, em outros lugares. Mas nós nunca devemos estar tão focados nos nossos problemas transitórios a ponto de ignorar, presta atenção, ignorar que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Isso foi o que aconteceu com o homem de Betesda.
Deus foi até ele para fazer mais do que ele imaginava. Então, o segundo ponto, amor, aí, que nós precisamos colocar é que a iniciativa é de Deus. Primeiro nós falamos sobre a disputa dos enfermos, não é? Presente no texto. E agora nós vamos falar sobre a iniciativa de Deus de ir até aquele homem doente. É o que Jesus faz. No versículo 6 nos diz assim, olha, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Em outras palavras, passagens da Bíblia, nós vemos Jesus curando a todos que iam até ele, não é? Aqui não acontece isso. Embora Jesus tenha visto toda aquela multidão à beira do tanque, ele se dirigiu apenas àquele homem. Por quê? Pergunta. Porque a resposta está em Jesus mesmo, a resposta está em Deus, né? Nós nunca vamos encontrar um motivo no homem que estava lá deitado. Porque Jesus decidiu ir até ele. A iniciativa foi de Jesus. O homem queria a água do tanque. O homem queria ser curado pela água do tanque de Betesda, mas ele não imaginava que Deus, que desceu dos céus, fosse até ele e dissesse, levanta, toma o teu leito e anda. Ninguém podia, meus irmãos, na condição em que nós estamos, de nulidade, de pecadores, de necessitados, ir até o céu buscar solução para os nossos problemas, o principal deles, a condenação eterna. Ninguém. Então, o que Deus fez? Deus desceu até onde nós estamos. E aquele homem tinha a sua esperança voltada para o tanque de Betesda. Não olhou para Jesus assim, ó, Deus está aqui. Não. Ele estava esperançoso, e mesmo quando Jesus disse assim, você quer ser curado? Ele não imaginou quem era Jesus, ele não sabia quem era Jesus, e ele disse assim, eu não consigo, porque sempre que eu decido ir, alguém vai na minha frente. Está no versículo que nós lemos aqui, o versículo 7, na verdade. O enfermo respondeu a Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu disse lá atrás que provavelmente, alguém levava esse homem e deixava lá no tanque. Eu não disse que ficava com ele esperando a água ser agitada para jogá-lo na água. Isso eu não disse não, gente. Então ele ficava aguardando. Quando acontecia o momento, esse momento extraordinário, ele responde a Jesus, eu não consigo. Deus dizendo para ele, você quer ser curado? Deus que do nada criou todas as coisas. Deus que fez o universo, criou o sol, a lua, as estrelas. Jesus disse, Deus encarnado disse, você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, né? O homem está doente. Jesus pergunta assim, é claro que ele quer ser curado, responderia qualquer pessoa, mas na realidade, ao fazer essa pergunta, Jesus está trazendo a situação daquele homem para um contexto muito pessoal, não é? Na verdade, um tratamento pessoal que Deus tem com os homens, com aqueles que ele decide, ou aqueles a quem Deus decide, de quem Deus decide cuidar, de quem Deus decide tratar de muitas maneiras. É um cuidado e é uma iniciativa que procede de Deus. Eu não sou um homem tão bonito assim que Deus tenha resolvido me salvar. Eu não sou um homem que tenha tantas habilidades que Deus tenha resolvido falar assim, vou salvar esse homem porque ele é importante demais para mim. Ninguém é esse homem. Ninguém. A iniciativa sempre é de Deus. Então, os homens nunca foram tratados por Deus como simples números, nunca, mas como pessoas, como indivíduos que têm problemas, que têm necessidades, que precisam de ajuda. E Jesus conhecia muito bem o problema daquele homem. Jesus conhecia aquele homem, sabia da vida dele. Deus conhece melhor cada um de nós.
mais do que nós mesmos nos conhecemos e mais ainda do que nós pensamos saber acerca de Deus. Ninguém melhor do que Ele sabe do que nós precisamos e o momento certo de nos acudir nas nossas necessidades. Ninguém melhor do que Deus. Aquele homem nunca imaginaria que naquele dia, naquela hora, Jesus, Deus, entraria ali ou iria até ali para alcançá-lo e tirá-lo daquela servidão, não é? Aquele estado de enfermidade. Nunca. Mas tudo estava no plano de Deus. Nós oramos agora há pouco por várias pessoas enfermas aqui. Várias. Deus tem um momento próprio para agir de maneira diferente com cada uma delas. E outra coisa, Deus não precisa se utilizar de meio algum para curar quem quer que seja. Jesus não precisou da água do tanque, ele simplesmente deu a ordem e aquele homem levantou-se e foi curado. Claro que Deus tem os seus propósitos e os seus meios. Medicina não é coisa demoníaca e diabólica, não. Tudo que Deus dispôs para a medicina, tudo que a medicina dispõe, foi dado por Deus mesmo, não é? Então Deus usa esses de expedientes naturais para agir também sobrenaturalmente na vida das pessoas. Convém refletir sobre isto, para não cair no extremo. Se Deus vai me curar, então não vou tomar remédio. Deus vai me curar, não vou para o hospital. Deus vai me curar, não vou me cuidar. Deus vai me curar, não vou me proteger. Não funciona desta forma. Muito bem. O que tem acontecido nos nossos dias, meus irmãos, não é muito diferente do que aconteceu na vida daquele homem no meio da multidão, não. A multidão continua com os olhos lá voltados, e aqui eu coloco entre parênteses, é óbvio, né? A multidão de hoje continua de olhos fixos nas águas. De onde vai vir o sustento da família? De onde vai vir a cura da doença? De onde vai vir isto, aquilo e aquilo outro? Os olhos estão lá. E Deus está do lado. Mas Deus está dentro do coração de muitos que estão de olhos fixos nas águas. E fazendo isto, tais pessoas se tornam incapazes de enxergar além do tanque de Betesda, que nem a mulher samaritana. Mulher da Samaria, mulher que foi buscar água no poço, estava sentada ao lado de Jesus ali. Jesus estava sentado à beira do poço e ela chegou, não é? Ao meio-dia foi buscar água. Jesus oferece água, primeiro pede. Ela diz que ele era judeu e aquela conversa toda, vocês já sabem. E depois Jesus disse, se você soubesse quem está pedindo, você pediria. E ele te daria água viva. E a mulher não tira os olhos da água do poço. Só pensa na água do poço. Enquanto aqueles homens doentes não tiravam os olhos das águas do tanque de Betesda. Como nos nossos dias muita gente não tira os olhos das possibilidades humanas de resolver, de serem curadas, de saírem de certas situações complicadas, não tiram os olhos das suas próprias possibilidades. Esquecem que Deus nos conhece no íntimo, antes de nós nascermos. Ele sabe a hora que nós levantamos, Deus sabe a hora em que nós deitamos, Deus sabe cada batimento cardíaco nosso. Deus conhece os lugares mais íntimos da nossa alma, que nem nós mesmos conhecemos. Mas a questão é, quantos de nós de fato conhecemos a Deus? Enquanto pensam nessas coisas que se passam no mundo, é como se estivessem assentadas à beira de um tipo de tanque de Betesda a maior parte da vida. Até que um dia, Deus, por misericórdia e graça somente, fala assim, chega, fulano está cego, fulano não consegue enxergar, então eu vou até ele, e vai. Que é o que Deus já fez com a maioria daqueles, na verdade com todos aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, e fará ainda com aqueles que ainda não foram alcançados. A iniciativa é sempre
de Deus. É o que está aí no segundo tópico. A decisão é de Deus. Em último lugar, nesse segundo tópico aqui, antes de partir para o último, o mundo está condenado a ficar observando as águas do tanque. É preciso clamar, a igreja precisa rogar, para que Deus, por sua vontade misericordiosa, venha, abra os olhos das pessoas e mostre que Ele tem muito mais a oferecer. E uma vez que Deus vem ao coração destas pessoas, o suprimento das suas necessidades passageiras, transitórias, será uma pequena manifestação do cuidado que Deus dispensa a cada um dos seus filhos. Então, em último lugar, meus irmãos, já que a iniciativa é de Deus, primeiro nós vimos a disputa. Ela continua e vai continuar. Disputa por solucionar problemas, inclusive de saúde. A iniciativa de resolver os nossos problemas parte de Deus. Nós clamamos hoje, devemos mesmo, clamamos amanhã, vamos continuar clamando, sempre em nome de Deus e dizendo: contudo seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que Deus levará a cabo aquilo que está de acordo com o seu querer. Agora, por que Jesus fez isto e não curou todo mundo? Por que curou só esse homem? Havia um propósito muito maior, muito mais magnífico, de caráter muito mais profundo do que curar esse homem da sua enfermidade de 38 anos ali, não é? Para aquele homem foi o máximo ser curado por Jesus. Mas observem, não é? Jesus curou aquele homem no dia de sábado. Vamos colocar aí, amor, o terceiro ponto como propósito: conhecimento de Deus. O propósito de Jesus ir até o tanque de Betesda não se limitava a curar um enfermo. Eu já disse que ele podia ter curado todos, mas levar as multidões a entenderem, como em tantas outras vezes, e vou falar agora, né, levar a conhecerem a Deus e a reconhecerem Jesus como seu Filho unigênito. Então, houve uma grande polêmica naquele dia, criada pelos judeus, porque era um dia de sábado. Eles eram muito rigorosos quanto à sua interpretação sobre a guarda do sábado, mas eles eram incapazes de ver que aquele que instituiu o sábado para o descanso era o mesmíssimo que havia acabado de curar aquele homem. Eles estavam cegos. A partir dessa manifestação particular da misericórdia de Deus na vida de um homem, Jesus direciona a atenção para algo de importância incomparavelmente maior. Nos versículos seguintes, então, Jesus enfatiza quem ele é, qual é a sua missão e a sua obediência ao Pai, ao dizer que ele não veio para fazer as coisas por conta própria. Isto se repete em muitas ocasiões que começam, né, com uma ação menor e pontual no ministério de Jesus. O propósito principal em todas elas foi comprovar a divindade de Cristo e levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Este sempre foi o propósito maior e o propósito final. Pedro e João fizeram o mesmo quando estiveram lá no templo e curaram o aleijado. Eles usaram aquela cura para levar o povo a saber quem Jesus de fato é e que, arrependidos, eles buscassem salvação em Jesus. Paulo e Barnabé fizeram a mesma coisa quando em Listra curaram um coxo. E apesar de insistir em mostrar que aquela cura havia sido realizada por Deus, através de Paulo, através de Barnabé, o que acontece? Paulo é apedrejado até ser considerado morto. Esse é o objetivo. Este é o objetivo primordial, é o que prevalece, né, ao entendimento de qualquer favor humano. Então Deus cura. Deus resolve, mas o propósito maior continua sendo o mesmo: conduzir o homem ao conhecimento de Deus, para ter condições de glorificá-lo como Deus, de conhecê-lo como Deus, de obedecê-lo como Deus.
e levá-lo, é claro, também aos resultados que esse maravilhoso conhecimento produz na vida de qualquer pessoa transformada, que é o último aspecto que eu quero abordar aqui. Quando o ser humano atinge esse nível bem mais elevado do que aquela condição de comparecer diante de Deus, geralmente para desfrutar de algum favor, quando ele consegue atingir um nível bem maior, vendo que há coisas muito mais profundas, muito mais gratificantes, muito mais extraordinárias, então aí, neste estágio, é possível alcançar muito mais do que os favores particulares e transitórios. Eles também são alcançados. É possível conhecer a Deus na paz que somente Deus oferece, na sustentação que somente Deus oferece, na fé que só Deus é que fortalece, na esperança que Deus sustenta, na perseverança em meio às lutas e tudo mais que a sua divina presença promove no coração transformado pela ação misericordiosa dele próprio. Então eu concluo, meus irmãos, dizendo que, rogando na verdade, né, que diante dos tanques de Betesda da nossa vida, diante das enfermidades que estão trazendo transtorno na vida de todos nós, que haja sensibilidade de cada um. Sensibilidade para, primeiro, disputar sempre o que é permanente. Tenha paciência. Não fique disputando as coisas que Deus sabe que você precisa. Jesus disse assim, não fique ansioso, não. Jesus diz, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de cada uma delas. Ele cuida, não é? Ele tem cuidado de vós. Não disputem, não. Vamos disputar o que é eterno. Pouca gente está interessada nisto. E Deus nos dará com essas coisas as outras. Segundo lugar, nós precisamos ter paz quanto às coisas que Deus naturalmente provê. Então ele sabe, né? Eu acabei de dizer no primeiro ponto e agora reitero. Ele sabe de tudo quanto nós precisamos. Terceiro, penúltimo já lugar, nós precisamos reconhecer que Deus, no seu tempo dele, no seu modo dele, nos dará bem mais do que tudo quanto nós esperamos receber das suas misericordiosas mãos. Em último lugar, nós precisamos promover a sua honra e a sua glória. De que maneira? Por meio de uma vida que manifeste bem mais, muito mais do que satisfação pelo bem aparente que desfrutamos. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Um homem saudável, ele consegue um corpo, não vamos dizer um corpo perfeito, ele consegue um corpo em dia, uma saúde em dia, frequentando a academia, fazendo seus exercícios, suas caminhadas, se alimentando bem e fazendo uma série de outras coisas. Mas quem consegue estar espiritualmente bem, com a cabeça no lugar, com o seu coração em paz, com a alma tranquila, não tem academia que forneça isso. Não tem caminhada que solucione o problema da alma. Não tem vacina para essas coisas. Deus é que dá a solução. Então eu rogo a Deus que Ele mesmo nos ajude nesta nossa tarefa e nos dê sabedoria para buscar sempre as coisas mais excelentes por meio de Jesus Cristo. Amém. Pedir a minha esposa que venha aqui, por favor, e então nós vamos orar, né? Cantar um cântico para terminar amor e orar, viu? Apesar de nós cantarmos sempre esse cântico, mas acho que ele é bem propício, né, com o estudo que tivemos. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar, né? Foi o que aconteceu com aquele moço lá no tanque de Betesda. Deus chegou até ele, né?
Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser através da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Face a face, hei de ver no meu Senhor e conhecer o amor que reinará enfim. Vem, transforma-me pra fazer o teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, minhas forças se renovam e me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. E me levantarei, como águia voarei no poder do teu amor. Vamos orar, meus irmãos. Eu peço a Márcia que não se esqueça de interceder pelos irmãos enfermos e internados, e vamos orar de modo mais específico pelo nosso irmão Ronald, né? Pela sua saúde, para que ele volte para casa em breve, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por Tua palavra, obrigada por podermos, ó Deus, ouvir o Senhor falar aos nossos corações. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada porque
o Senhor chega até nós e nos atrai. Obrigada por tua iniciativa de nos fazer teus filhos, ó Pai amado. Glorificado seja o teu nome. E nos ajude, Senhor, para que o nosso foco seja sempre olhar para o Senhor Jesus, buscar com primazia o Senhor, conhecer ao Senhor, tua vontade, amar o Senhor acima de todas as coisas. Que deixemos de lado, Senhor, o tanque, as preocupações, as circunstâncias, mas que a nossa vida seja sempre, ó Deus, transformada pelo poder do teu amor, como acabamos de cantar. Muito obrigada, Senhor. E rogamos mais uma vez, Senhor, todos os motivos que foram postos nessa noite, ó Deus, o seu Ademar que fará essa cirurgia no coração, a Suzy, Senhor Deus, também, para a retirada deste tumor, o seu Ronald que está ainda naquele hospital, Senhor, renove as forças, ó Deus, dessas pessoas, tenha misericórdia dos seus familiares e dessas vidas, restabeleça-os, ó Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Cuide, ó Deus, de todos que estão conosco, participando deste estudo tão maravilhoso e tão proveitoso para cada um de nós. Abençoe suas famílias, nos dê um final de semana muito feliz, muito abençoado, repletos, ó Deus, da tua graça, da força que vem do Senhor Jesus, o nosso Deus grande e maravilhoso. No teu nome que oramos. Amém. Amém, amém. Gente, mais uma vez chegamos ao final do nosso estudo e eu quero então me despedir de cada um de vocês, começando pela Roseli, Dona Luzia, João Costa, Nair, Laíse, Rodrigo, a Jane. Eles têm um filho, não, Rodrigo e a Jane? Uma filha. E agora? Rodrigo, quando se tiver ainda, qualquer coisa você põe no comentário aí, viu, meu irmão? Porque tadinho de mim. Ó, Valdir, Dona Dulce, seu Nilson, Rosa, Vânia, Presbítero Nilson, Isa, Júlia, Terezinha, Edinho, Lina Navarro, Claudemir, Maria de Jesus, Edgar, Luciana, Lívia, Lucas, Beatriz, Lídia, Presbítero Garmes, Fabiola, Safira, Lafayette, Safira e Neto, eu já estou misturando os maridos aqui, Safira, Neto, Laurivete, Aristeu, não vi o nome da esposa do Aristeu, Noel, Elaine, Ariane, Dona Dice, Beto, Joaninha, Lafayette, Dona Zilda, já falei, né? Dona Zilda, Gabriel, Lorena, Wilson Dutra, Pedro, Wagner, Letícia, tem mais gente, Osmar, Ângela, Marta, Elias e a Josmari. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Se Deus quiser, com a sua graça, domingo, às 9 horas. E aí é como eu tenho dito, gente, a vontade de abraçar é grande, a vontade de apertar a mão é grande, mas não tem jeito. Na igreja nós vamos nos cuidar e cuidem também aí fora, viu? Porque se você não se cuidar aí fora, não adianta cuidar lá na igreja, ok? Então, por onde você andar, procure a higienização das mãos, fazer direitinho, lavando, usando álcool em gel, tudo aquilo que a gente já sabe, tá bom? Mantendo a distância, o distanciamento, etc e tal, mas não o suficiente para deixar de amar, não é mesmo? Então, o amor supera tudo isso e com a graça de Deus, em breve isso vai passar. Para a honra e glória do nosso Deus. Ó, Deus abençoe a todos vocês. Desculpem algumas emoções. Deus conhece o nosso coração e sabe tudo que vai se passando na mente e coração. Orem por nós e nós estaremos orando por vocês. Eu vou pedir a Márcia. Sexta-feira, amanhã, compromisso aí que nós temos aí o pessoal do musical, viu, gente? Vamos estar juntos. Estamos na reta final. E não podemos faltar de jeito nenhum, só claro, em casos, né, especiais. Mas pessoal aí do musical, amanhã, 19 horas, já estaremos lá. Temos muita coisa ainda para providenciar, né? Então não faltem. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos incluir aí as quartas-feiras também, já ensaiando com o cenário, né? Com aí o roteiro completo do nosso musical, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Vamos aí mostrar ao mundo o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Bom final de semana. Até breve, se Deus Até quiser. domingo às 9 horas da manhã e povo do musical até amanhã. Se Se Deus quiser. Aí eu fico aqui esperando lá desligar lá. Tchau, gente. Até domingo. Com a graça de Deus.